Glória a Deus. Deus é bom, meus irmãos. E o tempo todo. Amém. Meus irmãos, hoje eu vou fazer algumas perguntas. Às vezes nós pensamos muito a respeito das perguntas. As perguntas são importantes, assim como as respostas também são. Muitas vezes as perguntas nos levam a refletir. E nessa noite a minha pergunta: você realmente é grato a Deus? Vou fazer de novo a pergunta. Você realmente é grato a Deus? Meus irmãos, várias vezes nas nossas vidas nós nos deparamos com essas situações. Nós falamos que somos gratos, nós ouvimos as pessoas também dizendo que são gratas, mas na verdade eu sempre reflito sobre essa verdadeira gratidão. A gratidão que transforma as nossas vidas, nos levando a ter o desejo de sermos mais parecidos com Cristo, por causa dessa gratidão que temos por tudo que Ele fez por nós. Nós, no dia da ceia do Senhor, nós olhamos para tudo aquilo que significa o sacrifício de Jesus, o memorial da ceia, e nós pensamos a respeito daquilo. E realmente, tudo que Jesus fez por nós é de gerar gratidão em nossos corações. Mas como nós respondemos à gratidão? Como nós demonstramos a gratidão? Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 11. E meus irmãos, como é importante pensarmos sobre esse tema, gratidão. No decorrer das nossas vidas, nós nos deparamos muitas vezes com pessoas que nos levou a refletir sobre isso. Pessoas que precisaram de nós, pessoas que nós ajudamos, e essas pessoas depois desapareceram. Eu falo como igreja. Esse ano, pela misericórdia de Deus, eu completei 10 anos de ordenação ao ministério pastoral. E eu já até falei com alguns irmãos aqui. Às vezes as pessoas chegam na igreja, elas recebem tudo que elas precisam, ajuda, elas recebem amor, elas recebem afeto, acolhimento, e essas pessoas, de repente, elas não são gratas, elas vão embora. Mas isso deve mudar algo em nossas vidas? Nós devemos deixar de ajudar? Não, a resposta é não. Porque a nossa gratidão, ela deve focar no nosso Senhor que nos ensinou. Será que nós somos bons, meus irmãos? Não. Bom é o Senhor. E tudo aquilo que é bom em nós é o Senhor. Tem uma frase do Charles Haddon Spurgeon que ele diz o seguinte: tudo aquilo que você vê bom em mim é Deus. Aquilo que é ruim sou eu mesmo. E exatamente a nossa natureza não permite que nós sejamos bons. Mas quando o Senhor transforma a nossa natureza, aí sim nós vamos manifestar aquilo que Ele nos ensinou. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Diz assim o texto sagrado: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai,
a tua fé te salvou. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós acabamos de ler o texto sagrado, o qual foi inspirado pelo seu Espírito. Lucas escreveu inspirado pelo Senhor. E nós estamos aqui nessa noite, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor traga iluminação às nossas mentes, para que possamos realmente sair daqui cheios da sua palavra, que o Senhor possa gerar em nós uma vontade de te servir, de estar perto do Senhor, cada dia mais. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos e vamos ver que de 10 leprosos que foram curados, um voltou para agradecer a Jesus, um voltou para dar glórias a Deus. E nós vamos entender, meus irmãos, que deveria ser motivo de muita gratidão para esses outros 9 leprosos, porque a lepra era uma doença terrível, é uma doença terrível que excluía essas pessoas da sociedade. A doença que essas pessoas tinham deixava elas exclusas. Eles não poderiam estar junto das pessoas, eles não podiam estar onde as pessoas estavam. Era humilhante para eles. Se um leproso fosse entrar à cidade e visse as pessoas, ele tinha a obrigação de levantar o seu braço e gritar: leproso, leproso, avisando para que as pessoas pudessem se afastar. E se ele descumprisse essas regras, poderia ser apedrejado por isso. Então nós estamos falando de algo que era realmente muito, mas muito prejudicial à vida dessas pessoas. Então essas pessoas estavam aprisionadas a uma doença que deixava ela separada do resto das outras pessoas. E agora eles ouvem falar de Jesus. Eles têm um encontro com Jesus. Eles gritam a Jesus pedindo que Jesus os curasse. Então o que ocorreu aqui, meus irmãos? Com certeza as palavras a respeito de Jesus chegaram ao ouvido dessas pessoas e elas, com esse conhecimento, procuraram uma forma de serem curados. Então nesse momento em que Jesus cura esses 10 leprosos simplesmente olham e se veem curados. Jesus fala para eles que eles teriam que se mostrar ao sacerdote, porque somente o sacerdote poderia dar o veredito que eles estavam curados ou não. Então os 9 foram se mostrar ao sacerdote, e dali não vimos mais esses 9, não ouvimos mais falar desses 9, mas nós ouvimos falar desse estrangeiro samaritano, que também era uma pessoa que somente pelo seu nascimento, de ser da região de Samaria, era discriminado pelos judeus. Então ele volta, ele adora a Jesus, ele dá glórias a Deus, e ele saiu dali não só curado, mas as palavras de Jesus no verso 19 é essas: e disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Hoje de manhã, na escola bíblica dominical, nós falávamos exatamente sobre isso. As pessoas, elas gostam de receber bênçãos, gostam de receber milagres, e muitas vezes nós não ficamos atentos ao maior de todos os milagres que pode acontecer na vida de uma pessoa. Qual é? A salvação. Os irmãos, uma cura física, ela serve para essa vida. A salvação é para a eternidade. Então nós temos aqui 9 leprosos ingratos, que foram curados e foram embora. Mas nós temos um leproso que voltou com o coração cheio de gratidão, que creu naquilo que falavam a respeito de Jesus, e ele saiu daqui, segundo as palavras de Jesus, salvo. Será que, se nós fôssemos olhar para a situação, para a circunstância, qual foi o maior milagre que aconteceu na vida desse leproso samaritano? Foi a cura da lepra? Não, foi a salvação. Agora, meus irmãos, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu falava sobre gratidão, eu comecei essa mensagem perguntando para vocês se vocês são gratos, mas umas coisas que nós precisamos levar em conta. A gratidão nos leva em lugares mais distantes. Porque olha só,
Se esse fosse mais um, como os outros 9, ingrato, ele não teria voltado e reconhecido a Cristo. Ele não voltaria e teria reconhecido verdadeiramente Jesus. Porque ele, nesse momento, ele entendeu que Jesus não só curaria sua lepra, mas ele reconheceu quem Jesus de verdade é. E nas nossas vidas cristãs, nós precisamos realmente pensar a respeito disso. Quem é realmente Jesus? Quem é realmente Jesus Cristo? E quando nós respondemos essa questão, aí sim, o entendimento correto, perfeito, o nosso coração não tem outra coisa a não ser grato. Meus irmãos, eu lembro da história de um rapaz, essa história é verídica. Esse rapaz estava com dor de dente, e ele, no momento de desespero, quem aqui já teve dor de dente, meus irmãos? Já tem um punhado de gente que teve dor de dente aí. Meus irmãos, eu sei que não é uma dor legal. A pessoa fica realmente inquieta. E aí o que acontece? Esse jovem, no momento desesperador da sua dor de dente, ele disse que olhou para o céu e gritou: Senhor, o Senhor já teve uma dor de dente? E naquele momento ele disse que o coração dele encheu de temor. Logo depois, porque no momento ele lembrou do sofrimento e da dor que Cristo passou. E ele lembrou o quanto deve ter sido doloroso passar pela cruz. Então, quando nós olhamos para Jesus e temos a gratidão devida a Ele, nós vamos entender que realmente nós estamos aqui com um propósito. E o propósito de nós termos o nosso coração cheio de gratidão nesse momento é exatamente porque o Senhor, Ele nos salvou, nos libertou e nos curou, meus irmãos. Assim como aquele leproso, ele tinha uma doença que afastava ele da sociedade, em nós, a dívida do pecado também era algo terrível e nos afastava de Deus. Então, quando Jesus vem ao mundo e reconcilia o homem novamente com Deus, somente Ele poderia fazer isso. E somente Ele que teria amor suficiente para fazer isso. Então Ele vem, prova o seu amor, morre na cruz do Calvário, no nosso lugar, mostrando o quanto Ele nos ama. Meus irmãos, e esse amor, ele constrange aqueles que amam a Cristo. Quando nós olhamos para Jesus e vemos que Ele não tem nenhum pecado, Ele não tinha uma dívida, e Ele veio por causa de mim, por causa de você, por causa de nós, isso precisa realmente nos levar a refletir se nós somos gratos o suficiente, se a nossa gratidão realmente está expressando a grandiosidade do que Cristo fez em nossas vidas. E essa gratidão, meus irmãos, gera comunhão. Esse leproso samaritano que voltou e agradeceu a Jesus, que adorou a Jesus, ele saiu dali com as palavras de Jesus: vá, a tua fé te salvou. Ele creu em Jesus e ele passou a ter comunhão com Deus. Meus irmãos, nós só temos comunhão com Deus quando nós temos o selo de Deus em nós. O Espírito Santo é o que nos liga a Deus. Então não adianta nós pensarmos que ser bonzinhos vai nos fazer estar mais perto de Deus. Não adianta nós pensarmos que as nossas boas obras vão refletir Deus em nossas vidas. Não. Quanto mais perto de Deus, quanto mais gratos a Deus, mais comunhão com Deus. Se você tem gratidão a Deus, você vai orar. Se você tem gratidão a Deus, você vai atribuir a Ele os feitos na sua vida. Eu não vou pensar que fui eu que fiz. Eu vou pensar e vou lembrar quem verdadeiramente fez. Então, quando eu olho para essa passagem bíblica e eu vejo esses 10 leprosos, não só eu, mas eu creio que a maioria das pessoas, eles olham e pensam: mas como aquele leproso foi fiel, né? Mas aqueles 9, como são ingratos, não voltaram nem para agradecer, não voltaram para dar glórias a Deus. Meus irmãos, se nós formos analisar bem direitinho na nossa vida, muitas vezes nós também somos ingratos. A ingratidão faz parte da nossa natureza humana.
Porque o ser humano, ele é egoísta, isso está entranhado em nosso DNA, e nós queremos o melhor para nós, e muitas vezes nós não conseguimos ser parecidos suficiente com Cristo. E não somos altruístas, mas sim egoístas, nós queremos para nós, para nós, para nós. E isso, meus irmãos, não nos deixa parecer com Cristo. Porque muitas vezes nós precisamos pensar no outro. Muitas vezes precisamos de abrir mão. Muitas vezes precisamos olhar e fazer aquela pergunta: no meu lugar, o que faria Jesus? Meus irmãos, essa pergunta, ela deve ecoar dentro dos nossos corações, dentro da nossa mente, porque é o nosso Senhor Jesus que é o nosso modelo. Nós devemos copiar Jesus, nós devemos tentar o tempo todo parecer com Jesus. Quando eu falo essas coisas, às vezes eu ouço o seguinte: não, mas nós nunca vamos ser igual a Jesus. Meus irmãos, que nós, cristãos, morramos tentando. A ordem é para nós sermos imitadores dele. O apóstolo Paulo, quando fala sede meus imitadores como eu sou de Cristo, nós vamos olhar para o apóstolo Paulo e nós vamos ver a transformação que aconteceu na vida dele e o quanto ele tentava se parecer com Cristo e o quanto ele tentava ser fiel a Cristo, e o tempo todo ele dava indícios de que não importava mais nada na sua vida senão a Cristo. Aí nós vamos olhar para esse texto e vamos entender que esse texto nos traz uma revelação dos nossos próprios corações. O coração humano, meus irmãos, ele é igual desde a queda de Adão. Então, quando Adão cai, a humanidade cai. A nossa carne grita, o nosso egoísmo grita. Tudo que nós temos em nossas vidas, meus irmãos, estão sujeitos à nossa natureza humana. Aí quando eu digo que a natureza adâmica vive gritando em nós e nos levando a ter dificuldades de nos parecer com Cristo, é exatamente, meus irmãos, sobre isso que eu falo. Em alguns momentos da nossa vida nós parecemos com esse leproso samaritano, em outros momentos parecemos com esses 9. E isso é do ser humano. Mas nós não podemos de forma alguma deixar de lutar para parecer com Cristo. Meus irmãos, a santidade é um ato de Deus em nossas vidas, mas se nós pensarmos o tempo todo que somente Deus deve agir em nossas vidas e cruzarmos os braços, nós vamos começar a duvidar da nossa própria fé. Nós precisamos sim buscar a Deus, estar próximo dEle e entender que Ele tem prazer em estar perto de nós. O Deus que veio, encarnou em Jesus e habitou aqui entre nós. Ele o tempo todo ele praticava a comunhão, o tempo todo ele estava junto das pessoas. E é isso, meus irmãos, que eu digo, a gratidão, ela gera comunhão. Vocês conseguem imaginar uma pessoa ingrata viver em comunhão plena com Deus? Ela vai olhar assim para Deus e vai fazer o seguinte, ela vai pensar: ah, Senhor, ainda bem que o Senhor me salvou, porque eu sou tão bonzinho. Não é assim que vai pensar? Mas agora uma pessoa que é grata, ela vai entender que realmente ela precisa de Cristo, ela precisa de Deus, que a obra de Deus em nossas vidas realmente transformou e mudou tudo o que precisava ser mudado. Aí agora, de glória em glória, nós vamos sendo santificados pelo Espírito, vamos vivendo, nos relacionando, tendo a nossa comunhão com o Senhor, com os irmãos, com a igreja, e isso vai nos levando a um crescimento espiritual. Nesse dia aqui, nós vimos esse exemplo de 9 leprosos, simplesmente ingratos, mas tinha um ali, que ele voltou, e esse também, além de ser curado, ele foi salvo. Será que se fosse nos dias atuais, se fôssemos nós no lugar, qual seria a nossa reação? O que nós faríamos? Essa pergunta nós devemos fazer a nós mesmos, quando nós não estamos dispostos a ter comunhão com Deus. Meus irmãos, quando nós decidimos que não vamos mais ter uma rotina de oração, uma rotina de leitura bíblica, uma rotina
nas coisas da igreja. Quando eu falo as coisas, meus irmãos, porque é necessário estarmos juntos como igreja. É necessário congregarmos. É necessário termos essa comunhão com os irmãos. Então essas coisas vão nos fortalecer, essas coisas vão nos ensinar. E é exatamente nesses momentos que nós vamos crescer, entendendo perfeitamente o Evangelho. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vamos ver que quando Pedro prega e as pessoas se convertem, o texto de Lucas diz que eram acrescentados à igreja. E ali em Atos 2, ele mostra que as pessoas tinham tudo em comum, elas estavam juntas de casa em casa, no partir do pão, nas orações. Então, é exatamente entendermos o que Deus fez na minha vida, fez na sua vida, fez nas nossas vidas, sermos gratos e nos parecermos com Ele. Que as nossas ações agora sejam parecidas com a dele. Agora, quando nós olhamos para esses 9 leprosos, eles em momento algum se interessaram em ter comunhão com Jesus, em procurar Jesus, em agradecer Jesus. Eles receberam aquilo que eles pediram e pronto. Acabou. Eu já tenho o que eu queria. É assim que funciona? Para eles foi. Meus irmãos, o texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 18, diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse ano, meus irmãos, tivemos muitas dificuldades esse ano. É um ano atípico, porque foi muito bom para muitas pessoas, foi muito ruim para muitas pessoas. Nós vimos várias coisas acontecendo. Parece que as viroses, esse ano, elas se multiplicaram. Sempre que nós falamos com o irmão, com a irmã, com o vizinho, sempre tem alguém com a virose, sempre tem alguém doente. Parece que esse ano foi assim um ano atípico. Mas, meus irmãos, se nós formos olhar para as coisas ruins que aconteceram, nós vamos esquecer de olhar para as coisas boas que aconteceram. Se nós formos pensar, nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. E é assim que nós vamos começar a ser gratos, olhando somente para aquilo que é bom. Muitas vezes Deus vai nos ensinar através da dor. Muitas vezes Ele vai nos ensinar através do sofrimento, da dificuldade. Mas nós precisamos tirar as lições de lá e não ficar vivendo lá naquela situação difícil. Não podemos ficar tendo dó de nós mesmos. Precisamos olhar e pensar assim: Senhor, qual que é o propósito disso? Qual a lição eu posso tirar disso? E como que isso vai me ajudar a crescer? A Bíblia fala, meus irmãos, em pelo menos 3 oportunidades que Deus, Ele corrige os filhos a quem Ele ama. Então a correção de Deus é demonstração de amor. Assim como um pai que não deixa o seu filho entregue a si mesmo, ele corrige seu filho. Porque se ele não corrigir, lá na frente o seu filho terá grandes problemas. Então, meus irmãos, o tema gratidão e comunhão é o que nós estamos pensando nessa noite. Será que quando uma pessoa faz algo bom para você, você simplesmente dizer obrigado, resolveu tudo? É claro que nós devemos falar obrigado, nós devemos agradecer, mostrar nossa gratidão, mas sempre que nós fazemos algo para as pessoas, nós precisamos entender que Deus nos deu aquela condição de fazer aquilo. Deus nos deu condição de estarmos naquele momento ali. Então precisamos entender que Deus vai nos usar como instrumento e é um privilégio ser usado como instrumento. Aquelas pessoas que eu citei no início dessa mensagem, que chegam, pedem e depois somem. Meus irmãos, essas pessoas vão continuar aparecendo na igreja até a vinda de Cristo. E nós vamos continuar ajudando essas pessoas sem querer exigir algo em troca dessas pessoas. Porque nós temos que ter princípios, é claro. A igreja não está aqui para ser enganada. Devemos agir dentro dos nossos princípios, dentro dos modos que temos de agir. Mas se formos cobrar ou ficar esperando gratidão daquelas pessoas, nós vamos ficar frustrados. E, meus irmãos, frustração não é algo que é bom para o nosso coração. Um coração frustrado, ele começa meio que a aumentar as coisas, as suas proporções, e os seus sentimentos começam a se transformar em mágoa. Isso não é bom. Então, fez,
Agradeça a Deus por ter tido condições de fazer e deixe em paz. Colossenses 3:23 diz que tudo que fizerdes, fazei para o Senhor, não para os homens. Então, quando nós colocamos isso no coração, que tudo que eu estou fazendo para Deus, eu vou estar fazendo para melhor de todas as pessoas. Aquele que fez tudo por mim. Então, partindo desse pressuposto, nós vamos ser muito mais felizes e vamos ficar menos frustrados. E isso vai nos ajudar a sermos mais gratos. Porque a partir do momento que a pessoa começa a exigir das outras pessoas que elas agradeçam, que sejam gratas, que mudem por causa de algo que nós fizemos, nós não estaremos parecidos com Cristo. Porque se Cristo fosse nos salvar, porque nós somos bonzinhos, gratos, estávamos enrolados, com sérios problemas. O Senhor, Ele não mediu esforços e não mediu o tamanho dos nossos pecados. Ele simplesmente exigiu que tivéssemos fé nele. Então, aquele que crê no Senhor Jesus, ele é salvo. Mas, meus irmãos, a gratidão estará naquele coração, porque virá a transformação, virá os frutos, e nós teremos o desejo de parecer com Cristo. Quero chamar os irmãos para nós refletirmos sobre 1 Pedro, capítulo 4, do verso 8 ao verso 10, que fala algo aqui que nós vamos levar para a nossa casa hoje. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Meus irmãos, por que Jesus nos salvou? Por que Jesus nos levou à cruz? Nos levou ao arrependimento para que pudéssemos crer no seu nome. Para que nós pudéssemos viver uma vida que agrade a Ele. Então aqui nós vamos ver nesses 3 versículos um modelo de como nós devemos estar vivendo em comunidade da fé. Vou ler mais uma vez os versículos 8, 9 e 10 de 1 Pedro, capítulo 4. Mas, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Meus irmãos, nós recebemos muito da graça de Deus. Nós recebemos muito do amor de Deus. Então, Deus também distribui os seus dons, e esses dons é para que nós possamos servir uns aos outros. E também é para nós fazermos isso sem murmurações. Meus irmãos, um coração grato não murmura. Devemos pensar sobre isso. A murmuração é o contrário da gratidão. Então, se nós estamos gratos, não devemos murmurar, devemos agradecer. E assim nós vamos vivendo a nossa fé, a nossa vida, e vamos cada dia nos parecer mais com o leproso samaritano, e não com os outros 9 que foram curados e não voltaram nem sequer para agradecer. Eu acredito que o Senhor tem colocado nos nossos corações muitos motivos de gratidão. Estamos chegando, meus irmãos, ao final de 2024, e com certeza em 2025 as coisas não vão mudar, meus irmãos. Aquilo que nós queremos que mude em nossas vidas, nós temos que ir atrás disso, nós temos que buscar isso. Não será a mudança de ano que vai transformar as nossas vidas, e sim o nosso Senhor. Mas que busquemos estar mais perto dEle, ter mais comunhão com Ele, e que possamos entender que a forma de nós servirmos a Deus é servindo os nossos irmãos, é estarmos dispostos uns para com os outros. E eu vou falar para os irmãos, eu tenho muita alegria no meu coração com essa comunidade da fé. Eu aqui, desde que eu estou aqui, meus irmãos, eu nunca fiquei sem ser servido pelos irmãos. E faço o possível para poder servir os irmãos também. Nós temos um grupo aqui que eu sou muito feliz e grato a Deus por cada um de vocês. Agora que isso fique maior em nossos corações, em nossas vidas, e que outras pessoas também aprendam conosco. Que nós possamos também servir outras pessoas e que isso possa crescer. E que a nossa vontade de estarmos juntos
proclamando o amor de Jesus, cada dia aumente mais. Então, meus irmãos, que Deus possa receber a nossa gratidão. Que nós possamos pensar que foi um ato de graça, amor e misericórdia Jesus ter nos salvado. E que jamais possamos esquecer disso. Que a nossa gratidão gere muita comunhão. Quero convidar